tem me pedido para pregar sobre família, me deu toda a liberdade, mas eu quero honrar o compromisso junto de vocês e trazer uma palavra sobre uma família muito conhecida na Bíblia Sagrada, de um homem chamado Noé. Eu acredito que você conheça. Gênesis capítulo 7. Verso de número 1. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, pois reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres difíceis. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram toda a terra. Vamos pular para o verso 15, depois nós vamos voltar a alguns aqui. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Quero orar com você. Você pode fechar seus olhos, você pode pedir ao Senhor que fale ao seu coração, que traga uma palavra do coração de Deus para a sua casa, para a sua família. Que Deus possa, em nome de Jesus, nessa noite trazer restauração em muitos lares aqui. Que o Senhor possa trazer da sua bênção, da sua graça sobre o coração da sua igreja nessa noite. Feche os seus olhos, ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela tua graça em abundância que tem sido derramada sobre nós. Como me alegro nessa noite em ver, ó meu Pai, a tua igreja reunida aqui no teu nome. E nesse momento queremos pedir ao Senhor que fale conosco, que use da tua palavra e nos dê, meu Pai, em nome de Jesus, sabedoria para compartilhar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Eu quero te pedir autoridade, ousadia, unção, para que eu possa compartilhar ao coração da tua igreja tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se assente no seu lugar. Antes de começar, só quero aqui também agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jéssica, esse grande amigo. Agradecer a Deus pela vida do meu querido irmão Wilson, que veio comigo me acompanhando, uma ovelha, um amigo, e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Querido, eu quero falar com você nessa noite sobre um princípio extremamente importante para as nossas vidas e que deve ser aplicado diretamente dentro das nossas casas. Diga comigo assim: obediência. Obediência. Presta atenção numa coisa. Eu não quero aqui entrar em detalhes sobre o dilúvio, porque existem muitas especulações acerca do dilúvio. E não seria sábio da minha parte hoje aqui ficar contestando, ser dogmático na interpretação de uma passagem como essa. Mas independentemente do que falam, eu creio naquilo que a Bíblia diz. E eu também acredito que você crê naquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Houve uma inundação suficiente para cumprir o propósito divino. E nós cremos que essa inundação só poderia realmente ter sido provocada por uma força divina. Mas seja qual for a verdade sobre os detalhes do dilúvio, a história de Noé, ela também nos transmite uma mensagem do constante cuidado de Deus para com aqueles que lhe obedecem, para com aqueles que seguem a sua palavra, que obedecem os seus princípios, que obedecem à voz do Senhor. Queridos, se nós formos entender, nós vamos ver que a obediência foi um dos primeiros princípios ensinados
esperado do homem. Deus disse ao homem, lá no início, que não comesse do fruto da árvore. Deus disse ao homem que ele deveria guardar o jardim. O homem, infelizmente, desobedeceu e por isso caiu. Na verdade, eu tenho a liberdade de afirmar para você que todas as nossas quedas, elas estão ligadas à nossa desobediência. Nós falhamos, nós caímos porque nós desobedecemos. Eu sei que nós nunca seremos perfeitos, só que na verdade nós poderíamos errar menos. Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Poderíamos errar menos, porque somos um povo que tem nas mãos, que carrega nas mãos, no coração, na mente, um manual deixado pelo Senhor, a Bíblia Sagrada, Glória a Deus. que nos diz sobre tudo o que deveríamos fazer, sobre aquilo que deveríamos abandonar, mas na verdade nós escolhemos muitas vezes não seguir aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos apresenta o caminho, mas nós escolhemos em muitos momentos desobedecê-la. Deus disse através do profeta: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porém, Deus não está dizendo aqui sobre apenas receber informações. Deus espera que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Tiago também disse: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, ou seja, obedeçam aquilo que vocês ouviram e aprenderam. Na verdade, eu afirmo para você que o que mais existe são pessoas dentro da igreja, cheias de conhecimento, sabem muito da Bíblia, porém praticam pouco da Bíblia. Pessoas que colecionam conhecimento, mas são procrastinadores. O que é isso, pastor? Eles não agem, não colocam em prática, não tomam uma postura. Então, saber e não colocar em prática aquilo que eu sei, na verdade não vai resolver muita coisa. A Bíblia mostra que Noé, ele ouviu a palavra de Deus e prontamente ele agiu, ele obedeceu e construiu a arca. Ele não apenas ouviu, escutou a voz de Deus, como se propôs em trabalhar para Deus, porque na verdade a fé que não age é morta. Se você diz ter fé, mas você não age, infelizmente a sua fé é morta. Agora, a primeira coisa que podemos entender nesse texto é que Noé, ele era um homem obediente. Gênesis capítulo 7 e capítulo 8, nós vamos estudá-los nessa noite. Uma das coisas mais difíceis, queridos, eu posso dizer isso para vocês, de ensinar, é o princípio da obediência. Todo mundo sabe que ensinar uma criança a obedecer é um grande desafio, é verdade ou não é? Ensinar um menino a obedecer os pais é um desafio, principalmente nos dias de hoje. Porém, criança é criança, e criança vai agir como criança. Agora o problema se torna mais grave quando adultos estão agindo de modo desobediente, estão agindo como uma criança. Noé, ele foi um homem de obediência e fé, porque as duas coisas precisam andar juntas. Numa época que não chovia, ainda não havia caído chuva sobre a terra, Noé creu e investiu 120 anos da vida dele para construir um barco, para salvar a sua família e para salvar os animais. Mesmo ouvindo críticas, Noé creu e obedeceu, porque não adianta somente crer, é preciso obedecer. Se nós formos ler em Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele começa ali a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, com a primeira família da terra, e ele vai até o momento do dilúvio. Ele cita ali 3 nomes, Abel, Enoque e Noé, sobre quem nós iremos aprender e sobre a família dele. No final você vai entender o porquê eu li esse texto e nós vamos entrar sobre a família de Noé.
Gênesis 6 começa a narrar ali sobre a maldade que começou a reinar sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas no verso 8 de Gênesis 6, a Bíblia ela diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo, um homem íntegro. No capítulo 5, verso 29, a Bíblia diz que desde quando ele foi gerado, o seu pai Lameque liberou palavras de bênção sobre a vida de Noé, dizendo que ele seria essa pessoa que ele se tornou. Agora, pastor, o que a obediência de Noé nos ensina? Eu quero meditar em algumas coisas com você aqui nessa noite, dentro do tempo que nós temos, se o Senhor nos permitir. Verso 1, a Bíblia diz que disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Presta atenção numa coisa. A primeira coisa que a obediência de Noé nos ensina é que a obediência faz Deus me enxergar como uma pessoa íntegra, como uma pessoa justa, como um homem diferente no meio dos demais. Eu não me refiro a ser um homem, a ser visto como um homem perfeito, porque nenhum de nós somos e nunca vamos ser. Mas eu me refiro a alguém que tenta andar debaixo da justiça de Deus, debaixo da verdade, debaixo de integridade. Escuta uma coisa, querido: homem de Deus, mulher de Deus, precisa ser justo e íntegro. Apesar de todos nós sermos falhos, a pessoa obediente a Deus, ela também falha. Porém, é aquele tipo de gente que sempre se esforça para obedecer, para andar no caminho certo, diante daquilo que a palavra de Deus propõe. Justiça e integridade tem a ver com obediência. Escuta uma coisa, querido: o que Deus pensa ao teu respeito está intimamente ligado à obediência que você devota a Ele e à integridade em que você anda. Claramente. Eu conheço cristãos fervorosos, pessoas que conhecem a Bíblia, mas são desobedientes, não são íntegros. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se você vivesse na época de Noé, você seria poupado ou levado junto com o dilúvio? A Bíblia ela usa uma expressão terrível sobre isso, e ela fala sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Presta atenção: uma pessoa que vive na desobediência tem um espírito atuando nela, e não é o Espírito de Deus. Noé, ele foi visto como um homem diferente na sua geração, e através dele a sua família também foi abençoada. Eu vou chegar lá no final, por causa de um princípio, por causa desse princípio, a obediência. Isso é uma das coisas principais para que você atraia a bênção de Deus sobre a sua casa. Pastor, o que mais a obediência de Noé nos ensina? Noé nos ensina que a vida ela só é preservada quando existe obediência. Versos 2, 3 e 4, a Bíblia fala sobre isso. Escuta uma coisa, querido: Noé, ele sobreviveu, e a sua família também, porque obedeceram. Deus destruiu tudo e todos. Sabe, eu fico pensando quantas coisas Deus ele já nos alertou, quantas coisas Deus já nos orientou, e infelizmente nós escolhemos descumprir as suas ordens, e por causa disso, consequência
sobre nós. Escuta uma coisa, meu irmão, ouça uma coisa: a vida do cristão se resume em uma coisa: obediência a Deus e a sua palavra. O que Deus tem te orientado a fazer, faça, porque disso depende a sua vida, disso depende a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem falado com vocês. Deus tem usado a boca do seu pastor para orientar vocês. Deus não tem deixado faltar maná, faltar alimento nesse altar. Mas a pergunta que fica é: será que nós temos feito aquilo que Ele manda? Será que nós temos feito aquilo que Ele tem nos orientado a cada quinta-feira? Palavras, ministrações sobre família, para que você tome atitudes diferentes. O que você tem feito com o alimento que você tem recebido? A obediência de Noé nos ensina também uma terceira coisa, que a obediência, o princípio da obediência, deve ser um ato inquestionável. Verso 5, a Bíblia diz: e tudo fez Noé segundo aquilo que o Senhor lhe ordenava. Escuta uma coisa, meu irmão: Noé obedeceu sem questionar a Deus. Ele fez tudo aquilo que o Senhor o orientou. E obediência, eu quero que você entenda que não é apenas em algumas áreas, é em tudo. Não adianta você obedecer a Deus em algumas questões da sua vida. Deus espera uma obediência total. Deus espera que Ele se torne o Senhor da sua vida, não apenas o seu Salvador. Jesus quer ser Senhor do seu coração, quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Jesus quer ser Senhor da sua casa, mas em todas as áreas que envolvem a sua família também. Obediência a Deus requer de nós em todas as áreas. Quer ser feliz? Obedeça a Deus. Quer prosperar na vida? Obedeça a Deus. Quer ter uma família bem-sucedida, um casamento feliz? Obedeça a Deus em tudo. E escute algo, meu irmão: nós não temos que buscar explicação para tudo. A nossa responsabilidade é apenas obedecer aquilo que está escrito. A Bíblia não deve ser questionada, ela é inerrante, infalível. A palavra de Deus, não há nela dolo, não há nela erro. Tudo aquilo que está escrito vem de Deus para nós. Nós precisamos apenas ouvir e colocar em prática aquilo que Deus nos orienta a fazer. A vida de Noé também nos ensina que aquele que obedece a Deus está seguro. Verso 12, 13 e 14 da palavra de Deus: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e a mulher de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Presta atenção numa coisa: quem obedece está seguro. Diga comigo: quem obedece está em segurança. Você crê nisso? Amém? Só que isso também não quer dizer que você não passará por lutas. Só que existe uma coisa: a pessoa que obedece, ele passa sim por lutas, mas ele terá segurança em meio às lutas. O dilúvio veio, mas Noé e a sua família estavam protegidos em meio ao dilúvio. Escuta uma coisa, querido: o melhor lugar era onde Noé estava. O melhor lugar era no centro da vontade de Deus, aonde Noé estava. E eu tenho certeza que naquele momento, aqueles que o criticaram, na verdade, desejaram estar na posição dele. Obediência, querido, traz segurança. Daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo nesse aspecto. Quem cumpre os princípios da palavra de Deus não se machuca, não se engana, não se frustra. Era fisicamente impossível Noé ele ter recebido um número tão grande de animais,
mansos e ferozes e mantê-los ali dentro da arca, em perfeita condição, saúde. Como eles, pastor, foram trazidos de várias distâncias ali para dentro daquela arca e preservados lá, apenas pelo poder de Deus que aquilo aconteceu. Animais ferozes habitaram com animais frágeis, seres humanos, e nenhum ferimento aconteceu. Nada de errado aconteceu. Se não fosse Deus, isso jamais teria ocorrido. Imagina um leão que adora comer carne, tanto tempo sem comer, olhando para outros bichinhos inocentes, olhando para Noé, olhando para sua família. Ao lado de Noé tinha sua família e nada ocorreu com eles, porque Noé estava no centro da vontade de Deus. Escuta uma coisa, querido. Quando nós estamos em obediência, nós podemos até estar próximos de situações perigosas. Nós podemos estar envolvidos em problemas, em dificuldades que nada trará risco para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Aquele que obedece princípios está protegido. Noé, ele entrou na arca e Deus cuidou dele e da sua família dentro da arca. Escuta uma coisa, meu irmão, se você está em Cristo, eu quero te dizer nessa noite em alto e bom som que o Pai, ele cuida de você. Se você está na presença do Senhor, escuta uma coisa, o dilúvio não ia durar para sempre. Nem aqueles que estavam na arca iam ficar nela como se estivessem numa prisão. Nós precisamos entender, queridos, que aqueles que obedecem, eles não estão presos, eles estão protegidos. Entenda uma coisa nessa noite. Noé, ele estava aparentemente preso. Escuta isso. Aparentemente Noé estava preso. E a humanidade lá do lado de fora daquela arca, aparentemente livre. Mas quando eles viram a água chegar, quando eles entenderam que realmente Noé estava certo em obedecer os princípios, eles puderam compreender que a verdadeira liberdade só é encontrada na obediência a Deus. É obedecendo a Deus que eu estou livre. É obedecendo a Deus que eu estarei seguro e a minha casa também. Dentro da arca, eles estavam limitados sim, mas ao mesmo tempo guardados e protegidos. Os que tinham liberdade para fazer o que quiserem, os que tinham liberdade para seguir a vida como bem queriam, eles perderam a própria vida. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele não proíbe ninguém de nada. Ele apenas coloca uma escolha diante de você. Quer viver? Entra na arca. Quer seguir a sua vida e morrer? Siga as suas vontades. Faça o que você bem entender. Quer trazer segurança para a sua família? Entra na arca. Traga a sua família para a arca. Se você quer trazer a bênção de Deus sobre a sua família, entra na arca, anda na minha presença, obedeça os meus princípios. Agora, se você não quer, siga a vida conforme a sua vontade. Se existe algo no coração de Deus, é que Ele respeita muito as escolhas que nós fazemos para nós mesmos. Escolhas que nós não temos noção do quanto pode prejudicar não somente a nós, mas toda a nossa casa. Pastor, o que mais a obediência de Noé nos ensina? A obediência dele nos ensina que quem obedece recebe favor e ajuda de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Você pode dizer amém comigo? Amém. Verso 16, a Bíblia diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Presta atenção numa coisa. Noé obedeceu. Ele fez o que era da sua responsabilidade, e Deus fez o que só ele poderia fazer. Deus mandou chuva, mas diz a Bíblia que antes ele fechou a porta do barco do lado de fora. Eu não sei se você consegue imaginar comigo o peso daquela porta. A arca possuía 300 côvados, 135 metros de comprimento.
22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Pelo tamanho da arca já dá para imaginar o peso da porta, né, pastor? Só que a Bíblia faz questão de dizer que Deus fechou a porta do lado de fora. Eu tenho certeza que Noé poderia às vezes até ter planejado alguma coisa para fechar aquela porta. Ele, seus filhos, poderiam ter arrumado ali cipó, alguma coisa parecida, eu não sei, para tentar puxar aquela porta, mas era algo pesado demais. Deus está trazendo para nós uma palavra nessa noite. Não é apenas me obedeça e deixa a parte pesada comigo. Glória a Deus. Obedeça o que eu tenho te ordenado. Aleluia. Porque obedecer a minha palavra, isso não é pesado para você. Obedecer os meus princípios não traz peso para você. Obedeça a minha palavra e o resto você deixa comigo. 1 João capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz: porquanto nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Escuta uma coisa, querido, a obediência que Deus requer de nós não é algo pesado, é algo prazeroso. Glória a Deus. Obedecer a Deus não traz peso, traz alegria para o nosso coração, traz gozo, traz paz, traz bênção sobre a nossa casa. Glória a Jesus. É isso que Ele espera de nós. Entenda uma coisa: quando você obedece, você está cumprindo aquilo que é da sua responsabilidade. E debaixo de obediência você pode contar com o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Meu Senhor Deus. A obediência de Noé, ela também nos ensina que a obediência preserva a vida, mas a desobediência leva à morte. Verso 21 em diante eu não vou ler porque o meu tempo é curto aqui, mas depois leia na sua casa se você tiver tempo de meditar nessa palavra. A Bíblia mostra que o fim de todo desobediente é morte, dor, perda, destruição. No verso 23 a Bíblia diz que todos morreram, menos Noé e a sua família. Todos morreram, mas Deus preservou Noé e a casa dele. Quantos creem que Deus pode preservar você e a sua casa? Se você viver na igreja. A Bíblia fala sobre isso. Verso 24, a Bíblia continua narrando, do capítulo de número 7. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Escuta uma coisa, querido: a obediência preserva a vida, a desobediência leva à morte. Eu não sei quanto tempo as águas vão durar para baixar na sua vida. A Bíblia está dizendo aqui que durou tanto tempo para que as águas começassem a baixar. Eu não sei o problema que você tem vivido dentro de casa. Eu não sei as lutas que você tem passado. Mas eu quero te dizer que quem está no centro da vontade de Deus conta com o favor de Deus o tempo todo. Deus guardou Noé e a sua família durante todos aqueles dias dentro da arca. Aproximadamente 1 ano dentro da arca. Não faltou alimento para eles. Não faltou alimento para os animais. Não faltou a provisão diária para Noé, para sua família e para todos que estavam junto com ele. 1 ano vivendo na restrição, mas 1 ano sendo sustentado pela provisão de Deus. Lembra do povo de Israel no deserto? 40 anos de deserto, mas 40 anos de provisão. Escuta uma coisa, querido. Imagina a dificuldade de ficar tanto tempo isolado dentro da arca. Nós estamos custando a suportar esse momento difícil que nós estamos passando. Imagina Noé dentro da sua família, trancado, fechado com tudo aquilo ali dentro, vivendo isolado dentro daquela arca. Mas Noé entendeu e nos ensina que enquanto eu e você, enquanto nós estamos vivendo em obediência ao projeto de Deus, Deus, Ele providencia todo o sustento, todo o escape necessário para nós, em todo o tempo da nossa vida, justamente para preservar a vida em você. A obediência
ensina também que obedecer é mais importante do que experiência. Noé, ele não tinha experiência naquela área. Ele não era um construtor. Talvez, a Bíblia não fala, mas pode ser que houve alguma falha naquela construção, porque ele não era perito naquilo. Mas eu tenho certeza que qualquer erro de Noé, de forma inocente, qualquer fresta, buraquinho que ele deixasse ali e que pudesse passar água para entrar dentro da arca, eu tenho certeza que Deus fecharia aquele buraco. Porque para Deus importa muito mais obediência do que experiência. Tem muita gente que sabe tudo, mas não obedece, não cumpre, não anda de acordo com os princípios da palavra. A obediência, ela sobressai a experiência. Sabe, querido, você pode saber tudo, mas a sua sabedoria, a minha sabedoria, não vale nada diante de Deus, se nós não formos obedientes à vontade dele. Se nós queremos verdadeiramente que Deus abençoe a nossa casa, a nossa descendência, a nossa família, é preciso haver obediência em nós. Salomão, ele nos traz um conselho. Provérbios capítulo 3, ele disse: filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata-as ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Escuta uma coisa, querido: se você quer que Deus abençoe você, se você quer que Deus abençoe a sua casa, se você quer que Deus acrescente anos de bênção, prolongue a vida da sua família e a sua vida também, conceda plena prosperidade e paz, ande em obediência aos princípios da palavra de Deus. Não há outro caminho proposto a nós. Não há outra saída para nós, a não ser o caminho da obediência. A obediência de Noé também nos ensina que Deus não se esquece de quem obedece. Capítulo 8, a Bíblia começa a dizer no primeiro versículo: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam com ele dentro da arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Escuta uma coisa: o primeiro verso do capítulo 8 diz que Deus lembrou-se de Noé. Na grande violência da sua ira, ele ainda se lembrava de um homem justo. Diz o texto que ele soprou um vento e as águas começaram a baixar. Escuta uma coisa, meu irmão, você que tem tentado obedecer a palavra de Deus, você que tem tentado viver dentro dos princípios da palavra, se você está em meio a um dilúvio, se você está em meio a lutas e a vendavais, fique firme, porque daqui a pouco tudo vai começar a voltar ao normal. Quero declarar com fé isso sobre o teu coração nessa noite. Versículo 3 do capítulo 8, a Bíblia começa a dizer que as águas, elas foram baixando aos poucos. E Noé, a Bíblia nos ensina que eu e você precisamos aprender a esperar sem perder a paz. As coisas, querido, talvez não vão mudar da noite para o dia na sua vida. Talvez as suas tempestades não vão cessar da noite para o dia, mas a Bíblia nos orienta, a mim e a você. A Bíblia diz que as águas iam escoando continuamente e minguaram, pouco a pouco elas foram cessando, foram acabando. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, a manter a confiança no nosso coração, esperar com paciência, como diz o salmista. É diferente esperar do que esperar com paciência. Nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Deus, querido, Ele vai aos poucos nos mostrando que o milagre está a caminho das nossas vidas. No verso 8 do capítulo 8, diz a Bíblia que Noé, ele enviou uma pomba
Na primeira vez ela foi e voltou rapidamente. Verso 11, na segunda, ela trouxe uma folha de oliveira. Diga comigo, oliveira. Oliveira era um emblema da restauração da paz entre Deus e a terra. A oliveira é uma árvore que produz azeite. Escuta uma coisa. Enquanto Noé pensava que lá fora só tinha água, ou ele nem imaginava o que iria encontrar novamente, Deus estava mostrando para ele que a vida estava começando a brotar em meio a toda aquela dificuldade. Uma oliveira estava nascendo. Era o sinal de que Deus estava preparando alimento para ele, uma vida nova, um novo tempo, um novo derramar. Escuta uma coisa, querido, as suas lutas, elas servem, se você permanecer fiel durante esse período, elas servem para trazer um novo tempo sobre a sua vida, um novo derramar, um novo despertar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu acredito que Deus tem planejado coisas novas para nós. Eu acredito que Deus tem sim planejado dias melhores, preparado dias melhores para aqueles que o obedecem, para aqueles que amam a sua palavra. Verso 13 diz a Bíblia que Noé, ele levantou a cobertura da arca e viu que a terra estava quase seca. Porém a Bíblia diz no verso 14 que Deus o mandou sair da arca. Só que esse tempo durou quase 2 meses. Escuta uma coisa. Aproximadamente 1 ano depois, Noé sai da arca. Eu fico imaginando a ansiedade do coração dele. Noé observou a terra, viu que a terra começou a secar, mas ele aguardou Deus dar a ele a ordem para ele sair definitivamente dentro da arca. A paciência e a obediência de Noé, querido, são novamente manifestas aqui nesse texto. Deus lhe havia dito quando entrar na arca, e agora Deus lhe havia dito quando ele deveria sair da arca. Noé recusou em sair da arca, em sair do propósito de Deus conforme aquilo que ele achava. Ele viu que as águas tinham começado a secar, mas ele esperou pacientemente Deus lhe abrir a porta da arca. Deus o tinha fechado ali. Deus, só ele poderia tirá-lo ali de dentro. Nós precisamos entender que espera e obediência precisam andar juntos. Nós precisamos parar de lutar contra a vontade de Deus, querer que Deus faça do nosso jeito, querer dar ordens para Deus para que a coisa aconteça da nossa maneira. Escuta uma coisa, querido, se Deus permitiu você passar por essa situação, acalme-se, mantenha-se fiel, porque Ele mesmo vai te tirar dela. E enquanto você estiver nela, não faltará graça de Deus suficiente sobre a sua vida para te capacitar a vencer todas essas dificuldades. Porém, quando tudo passar, a Bíblia também nos mostra o que nós precisamos fazer. Gênesis 8, verso 20. Diz a Bíblia que Noé construiu um altar para Deus. O primeiro ato de Noé, depois de deixar a arca, foi construir um altar. Na verdade, o primeiro mencionado nas Escrituras, embora não necessariamente tenha sido o primeiro a ser construído. Noé, ele não se preocupou em construir uma casa para se proteger. Noé se preocupou em honrar a Deus. Noé se preocupou em construir um altar para glorificar ao Senhor, para honrar ao Senhor, aquele que havia cuidado dele, aquele que havia preservado a vida dele. E diz a Bíblia que o sacrifício foi recebido. E o Senhor respondeu com uma promessa de que não voltaria a amaldiçoar e nem ferir mais a terra. Escuta uma coisa, querido, quando tudo passar, reconheça que foi Deus quem abençoou a sua vida. Quando esse momento de dilúvio na sua vida cessar,
Reconheça que quem te preservou em vida foi Deus, foi a boa mão do Senhor que estava sobre você, que estava sobre a sua casa, que não permitiu a sua família ser destruída. A boa mão de Deus esteve sobre você, guardando a sua casa em todo esse tempo. Quando esse momento passar, não diga que você venceu pela força do seu braço. Não diga que você venceu pela sua sabedoria. Reconheça que foi Deus que fez. Reconheça que foi a boa mão do Senhor que esteve sobre você. Mas a obediência de Noé também nos ensina uma coisa extremamente importante. Presta atenção nisso. E aqui eu quero abordar a sua família. Obediência. A obediência de um homem salvou uma família. Para mim, pastor Gerson, Noé foi um dos homens mais abençoados da Bíblia Sagrada. Para mim, Noé foi um tremendo evangelista. Ah, pastor, mas não foi Paulo, Pedro, tantos outros, esses também. Mas para mim, Noé foi uma pessoa maravilhosa. Mas, pastor, ele não ganhou uma alma sequer para Deus. Realmente, Noé não conseguiu ganhar muitas almas para Deus, mas ele conseguiu colocar pelo menos a família dele dentro da arca. Glória a Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Embora ninguém tenha crido na mensagem dele, embora ninguém tenha crido na pregação dele, ele levou para a arca da salvação toda a sua família. Hebreus capítulo 11, verso 7, a Bíblia diz que ele construiu aquela arca a fim de salvar a sua família. Escuta uma coisa, nós aprendemos aqui nessa noite, aonde deve ser o nosso principal investimento. Nós, irmãos, devemos pregar a todos, porque na verdade caberia mais pessoas dentro da arca. De qualquer forma a arca seria construída, mas se ninguém quisesse entrar, como não entrou, pelo menos a família de Noé seria salva. Eu te pergunto nessa noite, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que valor tem para o homem chegar ao topo da pirâmide, alcançar o sucesso na vida profissional, na vida financeira e deixar para trás a sua família? Um dia eu vi uma entrevista de um empresário e perguntaram para ele assim: você é um homem muito bem sucedido nos negócios? Você é casado, tem família, tem filho? Ele disse sim. Mas me conta uma coisa, se a sua família começar a entrar no seu caminho e atrapalhar os seus negócios, o que você faz? Ele disse assim: eu troco de família. Porque para ele os negócios, o dinheiro era mais importante do que a casa. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, querido, nenhum sucesso vale a pena se o preço que nós teremos que pagar é ver o fracasso da nossa família. Noé não entrou na arca sozinho. Ele levou a sua mulher, levou os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Ninguém da sua família ficou para trás. Todos foram salvos, todos sobreviveram ao dilúvio. Eu acredito que Deus pode salvar a tua casa também. Só que tudo talvez vai começar através da sua obediência ao Senhor. O exemplo de Noé deve nos motivar a lutar por nossa família. Escuta uma coisa, meu irmão, minha irmã, ouça isso: o nosso tesouro mais precioso não são os bens que nós possuímos, mas a família que nós temos. Os nossos filhos, eles valem mais do que qualquer riqueza do mundo. Eu tenho um bebezinho, Pedro, de 10 meses de idade, e eu vou para a igreja. Eu sou igualzinho o pastor Gerson, eu fico quase que o dia todo na igreja, trabalhando, me dedicando. E quando eu chego em casa, eu coloco a chave na porta. Às vezes eu estou cansado, exausto. A minha esposa começa a gritar lá dentro e diz assim: adivinha quem chegou? Ele já sabe que é o papai que chegou. E ele já vem engateando, ele está dando os primeiros passinhos agora e dá aquele sorriso para mim. Querido, aquilo resolve todos os meus problemas daquele dia. Porque os nossos filhos, a nossa família é a nossa maior riqueza.
Escuta uma coisa que eu vou te dizer: se nenhum de vocês derem ouvido à minha pregação nessa noite, se nenhum de vocês derem ouvidos à pregação que o seu pastor tem trazido neste altar, a responsabilidade é de vocês, a escolha é de vocês. Eu estou pregando, o seu pastor tem pregado, nós estamos fazendo a nossa parte, mas a minha maior responsabilidade é sustentar a minha família na fé. Essa é a minha maior responsabilidade. A nossa família merece os nossos melhores investimentos. A nossa família deve ser alvo das nossas orações mais fervorosas. Escuta uma coisa, meu querido: nenhum homem, nenhuma mulher pode abrir mão da sua família. Nenhum pai, nenhuma mãe pode desistir de ver os seus filhos salvos e seguros dentro da arca da salvação. Escuta uma coisa, meu irmão: a salvação dos seus filhos é muito mais importante do que o sucesso na vida deles. Eu vejo pais que não orientam os seus filhos quando eles vão casar. Querem que os filhos casem. Talvez uma moça case com um rapaz que dê uma boa condição de vida para ela, que dê um sustento de vida para ela, não importando se ele é cristão ou não, não importando quem será o Deus adorado dentro da casa deles. E aí vem com aquela desculpa: lá no futuro ele converte, ele vem para a igreja. E ainda usam a Bíblia para isso. Tem gente que pega o texto da Bíblia Sagrada, que está em Josué, e diz, né: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção numa coisa, querido: nunca mais fale isso. Sabe por quê? Dessa forma, melhor dizendo. Nunca mais use esse texto dessa forma. Porque esse texto não quer dizer acerca de uma promessa, é uma decisão que Josué tomou para ele e para a casa dele. Eu vejo muitas pessoas dizerem: eu profetizo, eu e a minha casa servirá ao Senhor, eu tomo posse dessa promessa. Não é promessa. Se você for analisar o texto, Josué está dizendo assim: eu não sei qual Deus vocês vão servir, eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Não é promessa de Deus de salvação para sua casa, não, é decisão. Então, querido, invista na sua família. A salvação da sua família deve ser o nosso maior ideal de vida. Não adiantaria Noé ter uma multidão dentro da arca se a família dele tivesse ficado de fora, pastor Gerson. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Invista na sua família. Não adianta nada as pessoas de fora te verem como uma ótima pessoa. Não adianta nada as pessoas do lado de fora aplaudirem você, dizerem que você é muito gente boa, se dentro da sua casa a sua palavra não tem valor, não tem peso. Escuta uma coisa, querido: a vida de Noé, a obediência de Noé, levou a família dele a acreditar que tudo aquilo que ele estava pregando era verdade, que ia acontecer verdadeiramente. Sabe por que às vezes a nossa família não dá crédito à nossa pregação? Porque eles veem que nem nós obedecemos aquilo que nós dizemos crer. Infelizmente. O nosso maior objetivo, presta atenção nisso, é colocar a nossa família dentro da arca. Pastor, e qual arca seria essa? Existe uma semelhança entre a arca e a igreja do Senhor Jesus. No tempo de Noé, só existia um lugar seguro. Era dentro da arca. E em primeiro lugar, uma das características mais marcantes era a segurança. Hoje, no mundo, nós podemos assemelhar a arca com a igreja do Senhor. Cristo, Ele é a arca da nossa salvação, e Ele usa a igreja como uma embarcação para nos proteger. Escuta uma coisa, querido: a igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar nesse mundo. É na igreja que a sua família precisa estar. Traga os seus filhos para a igreja, traga a sua família para a igreja, deixe com que os seus filhos cresçam aqui.
Eu fico imaginando, se Noé tivesse filhos pequenos naquela época, pastor Gerson, os filhos dele teriam crescido durante todo aquele tempo dentro da arca. Eu acredito que, trazendo isso para nós, o Senhor quer nos ensinar que o lugar de criança crescer é dentro da igreja, na presença de Deus. É ali que a nossa família está protegida. A segunda semelhança, eu vou resumir aqui porque o meu tempo já está terminando. Eu não vou ter condição de falar sobre tudo em detalhes. A segunda semelhança entre a arca e a igreja é que a arca não era o melhor lugar para se estar. Você pode imaginar comigo o odor daquele ambiente? O incômodo de ter que conviver com papagaio, maritaca, crente falador, elefante fazendo as suas necessidades. Dá para imaginar isso? A arca não era o melhor lugar para se estar, mas era o único lugar que tinha segurança para ele e para a família dele, assim como a igreja. A igreja, para muitos de nós, pode não ser o melhor lugar para se estar, porque aqui nós temos que conviver com todo tipo de gente imperfeita, assim como você também é. Ou você acha que você é perfeito? Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu não vou na igreja, porque lá tem todo tipo de gente. Seja bem-vindo, sempre cabe mais um também. É aqui que nós somos confrontados. É aqui que o nosso caráter é moldado. E apesar dos incômodos, ou dos odores, ou ainda as pessoas que você precisa aprender a conviver, a igreja ainda é o lugar onde você é tratado, melhorado, feito à imagem e semelhança de Deus. É aqui que você tem que ficar. Glória a Deus. É na igreja que você tem que permanecer. E poderia também dizer, para complementar isso, que dentro da igreja, todos nós somos iguais. E estamos aqui porque precisamos aprender a conviver em unidade. Escuta uma coisa, querido. Ali, dentro da igreja, dentro da arca, nenhum animal podia fazer o que queria. Existiam regras. Existiam princípios a serem obedecidos. Lá dentro, o leão, ele não era o predador ou o caçador. Claro que ele tinha o seu instinto, claro que ao sair dali, ele ia voltar a ser um leão caçador como ele era no passado. Mas ali dentro, o leão estava na mesma condição de todos os outros. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que dentro da igreja, aqui, todos nós somos iguais. Todos nós temos o nosso valor diante de Deus. E é Deus quem dita todas as regras que devem ser obedecidas pela sua igreja. É Deus quem faz. Eles obedeciam às regras, às limitações que o próprio ambiente exigia, mas ao sair da arca, eles voltaram a ter os seus instintos normais. Isso é uma característica dos animais irracionais. Eles vivem pelo instinto. Já nós, seres humanos, seres racionais, nós temos a capacidade de discernir. Nós não somos animais, não vivemos pelo instinto. Então a nossa natureza ela pode ser transformada pela palavra de Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque o problema de muitos crentes nos dias de hoje é que eles estão agindo semelhantemente àqueles animais. Dentro da arca, eles obedeciam às regras. Dentro da arca, dentro da igreja, eles obedecem à palavra de Deus. Mas quando saem de dentro da igreja, voltam a deixar os velhos instintos dominarem eles novamente. Tem muita gente que é crente, que obedece a Deus só dentro da arca. Escuta uma coisa: ao sair da igreja, seja o mesmo cristão adorador que você é aqui dentro. Seja o mesmo cristão obediente que você é aqui dentro, porque é isso que fará a sua família sair do lado de fora e entrar para cá também. O dia que a sua família vê que você obedece a Deus aqui e lá, eles vão sentir também talvez o desejo de sair. Eu quero caminhar para o final. Eu não poderia deixar de falar sobre Ele, o nosso Senhor Jesus. Eu sempre, quando ministro uma mensagem no Antigo Testamento, eu nunca termino sem chegar em Cristo, em Jesus. Porque nós estamos falando aqui de Noé, mas não houve ninguém tão obediente ao Pai quanto Jesus. Jesus, ele disse que
Jesus, ele em todo tempo obedeceu ao Pai, melhor dizendo, perdão. Jesus, ele chegou a dizer: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, Pai, o Senhor sabe o que deve ser feito. E Jesus entendeu que ele só tinha que obedecer. Desde pequeno, Jesus demonstrou obediência. Quando ele foi esquecido ali por Maria, por José, em Jerusalém, e eles acharam ele de volta. Quando voltaram ali, ele estava pregando na sinagoga para os mestres, e eles o trouxeram de volta. Diz a Bíblia em Lucas 2,51: contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Jesus disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade daquele que o enviou, ou seja, obedecer ao Pai, cumprir a vontade do Pai, seguir os princípios, andar de acordo com aquilo que o Pai o ordenava, o orientava. Eu te faço uma pergunta nessa noite: o que te alimenta? O que te satisfaz? Obedecer a Deus ou seguir as suas próprias vontades? Se nós amamos a Deus como nós dizemos que amamos, é responsabilidade nossa obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Querido, ouça uma coisa: a obediência livrou Noé da morte, e a nossa obediência a Jesus nos livrará da condenação. Ouça bem o que eu vou te dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Foram 120 anos de insistência e oportunidade naquele período de Noé. 120 anos em que Deus ele pelejou com os homens, mas eles não deram ouvidos, até que Noé entrou na arca e a chuva caiu. Por que eu estou me referindo a Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele deixou claro que os últimos dias serão como os dias de Noé. Mateus capítulo 24, verso 38 e 39. As pessoas seriam avisadas, as pessoas seriam convidadas, chamadas a um compromisso maior, porém elas estariam vivendo do mesmo jeito, comendo, bebendo, casando e dando-lhe em casamento. As pessoas estariam dispersas do mesmo modo, envolvidas em todo tipo de coisas, mesmo com as coisas de Deus. Agora, o que agrava a nossa situação, sabe o que é? É que naquele tempo não existia Bíblia. Naquele tempo, eles tiveram que acreditar em uma palavra que Noé estava trazendo, e ninguém conhecia a Bíblia, não havia isso aqui, ó. Ninguém tinha Bíblia, nós temos. O que agrava ainda mais a nossa situação. Noé falava de coisas que nem ele tinha visto. Ninguém nunca tinha visto chuva cair do céu. Noé estava pregando, anunciando o dilúvio. Ninguém acreditou, talvez até porque ninguém nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Nós estamos aqui pregando, anunciando algo que nós vemos, que nós cremos ser a verdade, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o seu pastor tem pregado aqui nesse altar, para que você assuma um compromisso, dizendo que Jesus está voltando. Mas as pessoas têm vivido como se Jesus nunca fosse voltar, ou como se a morte nunca fosse bater a porta da nossa casa. Eu quero terminar dizendo que a qualquer momento, aquilo que está sendo pregado e escrito nessas páginas aqui vai se tornar real na nossa vida. Você e a sua família precisam estar dentro da arca. Você e a sua família precisam estar dentro da igreja. Você e a sua família precisam estar em obediência à palavra de Deus. Você e a sua família precisam tentar se esforçar para obedecer ao máximo tudo aquilo que o Senhor deixou de princípio escrito aqui para nós. Jesus está voltando. A pergunta que eu te faço é: aonde está a sua família? Aonde está a sua família? Aonde estão os seus filhos? Aonde estão suas filhas? Aonde está o seu marido? Aonde está a sua esposa? Aonde estão seus pais? Aonde a nossa família está?
Talvez eles deveriam estar na igreja junto conosco, mas falta em nós o princípio da obediência. Falta eles enxergarem em nós que verdadeiramente nós cremos e vivemos aquilo que pregamos. A Bíblia diz que Noé foi obediente e ele achou graça diante do Senhor. Eu tenho certeza que se você andar em obediência à palavra de Deus, através da sua vida, Deus pode usar você como um instrumento para trazer toda a sua família para dentro da arca. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa hora. Aonde está a sua família? Onde estão os seus filhos? Aonde estão os seus pais? Onde está a sua esposa? Onde está seu marido, minha irmã? Talvez o que falta não é você pregar, é você viver em obediência. Porque as nossas palavras precisam ser compatíveis àquilo que nós vivemos. Escuta uma coisa, a família de Noé entrou na arca porque viu que ele obedecia a Deus. Viu que Deus falava com ele. Eles acreditavam que era real o que Deus havia orientado Noé a fazer. E Noé conseguiu, pela graça de Deus, colocar toda a sua família dentro da arca. Querido, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que se vivermos uma vida em obediência à palavra de Deus, haverá salvação para a nossa família, haverá chance para a nossa família. Deus pode livrar a nossa família da condenação. É dentro da arca que a sua família precisa estar. Lute por isso, viva por isso, coloque isso como um ideal para você. Trazer a sua família para dentro da arca, trazer a sua família para dentro da igreja. Você pode orar comigo nesse momento? Você pode fechar seus olhos? Você pode levantar um clamor comigo aí agora pela sua casa? Nós estamos aqui em um culto da família. Nós estamos aqui para orar pela nossa família. Será que você de verdade acredita que Deus pode salvar a sua casa? Aonde estão os seus familiares? Será que eles estão aqui com você? Será que eles já servem ao Senhor? Se ainda não servem, esse é o momento de você clamar a Deus, para que Deus use a sua vida como instrumento, porque Jesus está voltando e a sua família precisa estar na arca quando isso acontecer. Senhor, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós levantamos um clamor pelas famílias presentes aqui, representadas por cada um dos seus filhos. Pai, que essa palavra nos leve a uma vida de obediência ao Senhor. Ó Deus, eu acredito sim que o Senhor pode usar a cada um que está aqui como um instrumento de salvação para a sua família. Eu acredito, ó meu Pai, que através da nossa obediência, que através do nosso compromisso com o Senhor e com a Tua palavra, podemos sim ver a nossa família toda professando a fé em Jesus Cristo. Eu acredito sim, meu Pai, que o Senhor tem um projeto de salvação para a nossa casa. Aleluia. Que se nós obedecermos a Tua palavra, nós poderemos provar esse grande milagre que é a salvação de toda a nossa família. Eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Usa cada um como instrumento. Dê a cada um